Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Cardscast aqui. Eu sou Fernando Muterni E eu sou Augusto Perini. e hoje nós vamos receber aqui um empresário de uma grande startup já na cidade americana aqui. Logo mais a gente se apresenta, ok? Isso, ó, vocês vão ver que o negócio é revolucionário. Mas antes de iniciarmos Antes aqui, disso, nós queremos falar dos nossos amigos e patrocinadores com aqui. certeza, vamos pagar as contas primeiro. Boa, Cardinova, certificadora digital. Ah, número 1 da região, não tem nem o que Boa, falar, né? atendendo em todo o território nacional e fazendo parceria com contadores que realmente querem previsibilidade. Isso aí, Maravilha. a previsibilidade. E a plataforma de assinatura de contratos, o CardSign. CardSign. Qual a diferença do CardSign hoje? Sabe qual é? Não sei, conta pra Cara, gente. ela tem 4 elementos importantes aqui: assinatura eletrônica, assinatura digital, QR Code e carimbo de tempo. Caramba. Por quê? Eu preciso garantir que a sua assinatura realmente tenha respaldo e o juridiquês ali dentro. Sim, certo? com certeza, é Tem a muito segurança importante. naquele documento, então a plataforma oferece isso. E tem aquela parada da ordem que você falou, né? Isso do, mesmo. do contrato correr na ordem certa das pessoas na hora de Isso assinar. mesmo. E a maioria dos nossos parceiros já utilizam ela e temos excelentes referências. Show de bola. Maravilha? E serve pra quem? Não é só pra contador, né? Cara, imobiliária, contabilidades, enfim, todos os modelos Todo mundo de que negócio. precisa de um Inclusive a contrato. assinatura do Olerite, olha só. Olha Eu aí. consigo assinar documentos, inclusive não só contratos, mas certificado, assinatura em lote também. Sim. Então, olha que legal. Show de bola, CardSign. Vamos lá. Então, hoje recebendo aqui nosso amigo Luan, da startup, posso falar assim, startup Pump. Com certeza. Você vai corrigindo a gente aqui. Meu amigo, antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, por favor, se apresente para nós. Um prazer estar aqui com vocês, tá tendo um tempo de bate-papo aí. Meu nome é Lua Barca, eu sou fundador da Pump, que é uma health tech. Eu hoje poderia dizer também uma fintech, a gente vai conversar um pouquinho do porquê disso, mas que a gente trabalha com toda a infraestrutura que o profissional da saúde precisa para poder automatizar seus atendimentos, sua agenda, seu financeiro e poder trabalhar para ele prestando aquele serviço que ele nem sempre gosta de fazer ou estudou para fazer. Afinal de contas, todo profissional de saúde estuda para gerar vida nas pessoas e ninguém está preocupado em gerar vida neles. Então a Pump vem para isso, para gerar vida no profissional. Rosão, deixa eu começar com perguntas capciosas manda aqui. bala, manda bala. Nós falamos de empresas e startups. Existe ainda um mundo aí fora que o pessoal não sabe o que significa startup. Sim. Né? Se fosse de forma muito objetiva e clara, o que é uma startup? O pessoal gosta de definir de várias maneiras diferentes, mas eu gosto de dizer que, para mim, uma startup ela tem um critério que é inegociável. Tem muitas empresas por aí que gostam de dizer que são startups, mas no fundo, se você analisa o modelo de negócio delas, elas não são. Na minha opinião, pelo menos, uma startup ela necessariamente precisa ter a palavra intrínseca no negócio, que é escalabilidade. Então, se uma empresa, para aumentar, dobrar o seu nível de faturamento, de entrega, de geração de valor em cima de demanda, ela precisa aumentar proporcionalmente o seu custo, ela não é uma empresa escalável. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo mais simples de todos. Você vai abrir uma marca de roupa. Ah, mas é uma roupa tecnológica, é uma roupa X, Y, Z, não importa. Ela vai precisar de produção, ela vai precisar de pessoas e um galpão, por exemplo, para fazer. Eu estou tirando a questão de terceirização, mas mesmo que você estivesse terceirizando, o terceirizado ia estar fazendo exatamente isso que eu estou falando. Então, toda vez que você for aumentar o atendimento, a quantidade, a demanda, ou seja, você gerar mais produtos para vender mais, você vai precisar igualmente aumentar toda essa infraestrutura física para que você possa dar até respaldo. Não pode acompanhar esse crescimento. Não de forma proporcional. Quando a gente fala de uma empresa escalável, a gente está falando que ela aumenta de forma desproporcional. O que isso significa? A Pump é uma plataforma digital. Então, ela é uma plataforma digital que ela pode atender um usuário com custo X, mas ela pode atender 1.000 usuários com X mais 1, não 2X. Ou 1.000X, que seria sair de 1 para 1.000. Só que com talvez 2X, eu atendo 1 milhão de usuários. Então, aumentei 2 vezes meu custo, mas aumentei minha base em 1.000 vezes. Então, essa é a maior definição que eu entendo que uma startup precisa ter. Porque senão ele é só um negócio com conceitos
inovadores, conceitos de uma empresa com uma ideia maravilhosa e tal, e que não está errado. Eu acho que toda empresa tradicional deveria trazer conceitos do mundo startup também, e o contrário também é verdadeiro, mas não é porque você tem conceito de startup que você é uma. Ô Luan, sabendo um pouco já da sua história, você veio do mundo da tecnologia aí, né? Você navegou os seus estágios, depois você caminha um pouco e fala sobre isso. Mas em que momento você falou assim, cara, eu não quero ser simplesmente um empresário, construir uma empresa, eu quero construir algo gigante. Certo. Em que momento você teve esse insight? Bom, eu acho que eu vou responder isso respondendo a sua pergunta antes. Eu acho que tem um pouco a ver, tem tudo a ver, na verdade, com a jornada de trabalho que eu tive. Trabalhei 2 anos numa empresa familiar, uma empresa pequena, mas que eu aprendi muito lá. Fiquei 2 anos entendendo como esse meio de uma empresa que tem o tio, a tia, o sobrinho, Empresa familiar. Empresa familiar daquela tradicional que você conhece, que você já ouviu falar e que tem as suas camadas até pejorativas no sentido de desorganizado, mas que era a realidade. É totalmente diferente do meu próximo passo, que foi sair dessa empresa familiar e trabalhar na IBM. Então eu entrei como estagiário na IBM e saí de lá 7 anos depois, como que eles chamavam de Delivery Partner Executive, que é um executivo de contrato, vamos colocar assim. No meio disso tudo, eu passei por várias coisas no meio dessa relação com a IBM. A IBM acabou fazendo um spin-off, virou Kyndryl, aí eu fui para essa Kyndryl também, enfim. Mas no fim do dia, eu trabalhei 7 anos no conglomerado da IBM. E eu entrei como estagiário. Quando eu entrei como estagiário, eu acho que eu trabalhei, se eu não me engano, 2 ou 3 dias no time que eu entrei. Deu 2 dias dos estagiários todos que passaram nessa seleção. Nós estamos falando aqui, IBM aqui... Hortolândia e São Paulo. Eu comecei em Hortolândia, mas eu ia muito para São Paulo. Também já fui para o Rio, que eles têm uma base lá no Rio. Então viajei um pouquinho, mas era mais Hortolândia e esporadicamente São Paulo. Dependia a demanda. Aí quando eu entrei, teve um processo que o diretor de delivery, na época, que delivery é toda a parte de gestão de infraestrutura que tinha aqui em Hortolândia. Então eram mais ou menos 2.000 funcionários, era bastante coisa, só dessa parte. E aí esse diretor, que chamava Sérgio da Mota, inclusive sou muito grato pela oportunidade, por tudo que eu aprendi com ele, ele fez uma pós-seleção de todos os estagiários que entraram para quem iria trabalhar direto com ele. Então, basicamente, ele iria tirar essa pessoa do que ela tinha inicialmente sido designada e ir trabalhar com ele. E aí eu passei por uma entrevista, 3 dias depois que eu tinha entrado com ele, junto com os outros estagiários, e eu fui selecionado dentro desse pessoal para estar trabalhando direto com ele. Foi uma oportunidade gigantesca, porque abriu meus horizontes para tudo. Porque eu gosto de dizer que, se você tentar desenhar uma carreira de trainee e tentar colocar tudo que eu passei na IBM dentro de uma carreira de trainee, eu acho que você não vai conseguir fazer. Porque foram coisas que aconteceram no acaso, que foram me levando para várias áreas diferentes, que foi uma experiência que eu passei simplesmente minimamente eu tive algum contato com todas as áreas debaixo do Sérgio. Quando a gente está falando de 2.000 funcionários, a gente está falando de, 20 áreas, 30 áreas, eu já nem me lembro mais. Mas eu lembro que quando ele chegou que eu tinha sido selecionado, ele chegou para mim, foi muito engraçado, ele virou para mim e falou assim, eu assumi a área faz 3 meses, eu nunca contei isso na internet, então espero que... É exclusivo, hein? Mas ele falou, eu tenho uma demanda aqui, eu estou reestruturando a área e eu preciso de alguém, no caso você, para me ajudar a trazer toda essa parte de métricas, entender os indicadores e tal. O Sérgio é brilhante, ele é sensacional, aprendi muito com ele. E ele queria que eu ajudasse a fazer o operacional mesmo, de olhar todas as áreas de delivery como um todo e trazer todos os indicadores que trouxessem a saúde do negócio. E que isso fosse atualizado algumas coisas semanalmente, quinzenalmente e mensalmente. Tudo era minimamente mensalmente atualizado. E que primeiramente fosse feito manual, mas que isso fosse evoluindo para ser o mais automático possível. E aí ele explicou um pouquinho disso
E no final ele falou assim, tem uma tecnologia que a IBM está construindo que chama Watson ou Cognos, já nem lembro mais qual que era, mas basicamente era um BI que hoje não tinha IA na época, mas era o mais próximo que se tinha disso. Então, e aí ele virou para mim e falou, eu achei muito engraçado. Ele virou para mim, engraçado, na hora eu não achei engraçado, né? Mas hoje eu acho engraçado. Ele virou para mim e falou assim, ó, então é isso que eu quero que você faça, nós temos, sei lá, 30 áreas, você vai ter que conversar com todos os líderes de todas as áreas para que eles tragam o que eles querem mostrar, depois a gente vai revisar tudo, você vai precisar entender de todas elas. E, eu nunca tinha entrado na minha vida numa empresa de tecnologia. Nunca. Eu não sou da área de TI. Cara, e aí, minha formação é de administração. Animal, né, cara? Eu já tive o prazer de visitar lá. E aí ele virou para mim, ó, você vai ter que entender de tudo, todas as áreas. Eu falei assim, beleza, ele vai me ensinar, Aí, e você vai ter que colocar isso tudo na nossa tecnologia de BI, da IBM, que automatizar tudo isso, não sei o que. Falou assim, ó, você tem um mês. Eu não sei como você vai fazer, para que lado você vai, ou com quem você vai falar, se vira. Aí, na hora que ele falou isso, eu dei até um passo para trás assim. Será que é comigo? Aí eu olhei assim para ele, aí aquele micropensamento, né, no meio. Eu não vou arregar aqui. Eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer. Eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer. Não sei nem se eu vou conseguir. Mas eu vou falar para ele que vou. E depois eu me viro. Aí eu virei, olhei assim no olho dele e falei assim, tá bom, deixa comigo. E aí, assim, CLT que me perdoe, regras que me perdoem, mas trabalhei muito. Eu trabalhei, nossa, eu não vou dizer que eu trabalho mais do que eu trabalhei hoje, porque hoje é difícil trabalhar mais do que dono, mas eu trabalhei muito, mas muito mais do que 6 horas de estagiário. Eu levava o notebook para a faculdade, continuava trabalhando no meio da aula, enquanto eu via a aula, eu trabalhava um pouco e tal, e a gente ia tocando. E na maior cara de pau, eu falei assim, joga vergonha no lixo e faz acontecer. Eu falei, com quem que eu tenho que falar? Começa com fulano de tal. Então só me dá o primeiro nome. Do primeiro nome você vai saindo e... E o que te fez abraçar esse grande desafio, mesmo sem saber como, mas encarando o desafio de cara? Cara, eu acho que eu sempre tive um problema eu duvido. Não, mas assim, você conseguiu enxergar o ponto final? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter X. Ou você nem pensou nisso? Eu acho que eu só quero impressionar o chefe. Eu acho assim, cara, eu tinha acabado de entrar, eu era um estagiário que queria mostrar serviço, que queria entender o que eu tava fazendo ali. Uhum. Até o momento eu não entendia nada de BIM, não entendia nada de nada. Realmente, nada de nada. O que eu entendia era de gestão. Então eu falei assim, por quê? Porque minha formação é administração, naquela época eu estava estudando ainda administração. Depois eu acabei fazendo pós-graduação e tal, mas ainda na área de gestão, e a minha paixão sempre foi gestão. Então, quando ele me trouxe essa demanda, eu falei, pô, isso aqui é a minha chance. Porque quando eu comecei a trabalhar, era um trabalho bem administrativo, tipo, vou fazer uma planilha, vou fazer isso aqui e tal, que não tem nada de errado, eu era estagiário, eu estava começando a aprender. Mas a hora que ele me deu fez aquele questionamento, eu falei assim, putz, isso aqui é muito bom, deixa eu mostrar para que eu vim. Aí eu vi a oportunidade de mostrar quem eu era ali. E inclusive ele me deu carta branca do tipo assim, ó, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te responder pra você. E ele tá errado. Eu era estagiário. Quem que o executivo lá que ganhava 30, 40, 50, 60, 70 mil... e aí eu tô dando exemplo de valores pra gente ter noção das hierarquias, porque se eu falar as bandas como eles falam lá dentro, ninguém vai entender. Mas o cara... Eu chegar batendo na porta dele falando assim, você precisa me passar tudo isso. Esquece. Então eu batia na porta basicamente falando assim, ó, eu vim a mandato do Sérgio da Mota por causa disso, preciso disso. E foi incrível, porque eu realmente comecei a entender área por área, montar isso inicialmente no Excel, aí passar para esse BI, passar para essa pseudo-IA e começar a construir. E eu tinha um estigma dentro de mim que eu ia dar tudo que eu pudesse para entregar algo minimamente viável e usável em 30 dias. Mas estava enxergando plano de carreira dentro da empresa. Você ainda não tinha pensado em Cara, eu não tinha nem pensado em empreender. plano de carreira. O que eu tinha pensado ali naquele momento eu vou provar que eu consigo. Legal. Eu vou provar para que eu vim. Então vou deixar minha marca aqui logo na saída. E a partir daí a gente vê o que vai acontecer. Mas naquele momento eu não cheguei a pensar em carreira, nada do tipo, porque eu tinha acabado de chegar.
Então, ser bem sincero, o que todo estagiário pensa? O que eu faço para ser efetivado? Ponto. Então, é esse o pensamento intrínseco de todo estagiário. Né? É um teste o tempo todo, você está sempre sendo testado. Depois você percebe que esse teste nunca para, né? Ele nunca vai terminar. Até hoje os investidores me testam, todas as pessoas que conversam comigo me testam. O mundo, no fim do dia, ele é um jogo de xadrez e um teste o tempo todo. Mas quando você é estagiário, você só pensa nisso. O que eu faço para ser efetivado? Então era o meu primeiro pensamento. Pô, aqui eu vou provar que eu mereço isso daqui. Eu me deram uma chance, eu vou aproveitar. 7 anos ali? Fiquei 7 anos. E aí, dos 7 anos ali, em que momento, no finalzinho, você entendeu que era uma startup e falou, cara, eu vou construir um negócio gigante? Então, essa oportunidade, só para finalizar, eu entreguei em 28 dias. E aí, a primeira tacada ali que eu fiz, consegui entregar, até hoje não sei como, foi muito legal, foi muito bom. Eu gosto de, só fazendo um paralelo, eu gosto muito de empresas que usam uma frase, que eu só não coloco na Pump, porque senão eu vou falar que eu tô copiando, porque já tem muitas que usam, mas eu gosto muito, que pressão é privilégio. E eu tive o privilégio de trabalhar, muito provavelmente eu poderia dar certeza, com a pessoa de Hortolândia inteira e talvez de São Paulo inteira que mais me colocaria pressão sem ter medo de eu espanar. Porque se eu espanasse, simplesmente entrar outra pessoa ali, beleza, e eu não tenho problema nenhum com isso, e talvez seja por isso que ele também me escolheu, porque ele percebeu que eu não tinha problema com pressão, muito pelo contrário, eu trabalho melhor nesse ambiente. Você foi forjado, né? Fui. A encarar o mundo corporativo como ele é. E aí, nesse momento, e aí eu vou chegar para responder você, deu 1 ano, eu fui efetivado. Então, o contrato estagiário era 2 anos, poderia em até 2 anos ser efetivado, e em 1 ano fui efetivado. Nesse 1 ano que fui efetivado, essa métrica que eu estava começando já tinha virado um time. Então, virou um time, só que como eu ainda era estagiário, trouxeram uma pessoa mais sênior para liderar o time, aí depois eu virei... Aí trouxe outras pessoas junto comigo, mas como eu que tinha montado tudo, eu acabava mais ou menos assim tendo uma posição de liderança. Depois, de fato, eu me tornei líder do time. E aí eu estou resumindo muito, assim, no meu LinkedIn lá tem todos os steps que eu passei. Mas aí, em determinado momento, eu virei quase que um gerente, não de forma formal, mas estava já gerenciando o time. Depois eu tive uma saída desses anos com o Sérgio, então eu fiquei acho que uns 3 ou 4 anos com ele, e fui convidado para fazer parte de um cargo global. Aí eu trabalhei num cargo global, que na época era NDA, o cargo, acho que já zerou NDA, acho que posso falar, acho que não posso, já deu tempo, chamava Bluebird projeto, era um projeto, eu não vou dar detalhes para evitar problema, mas basicamente era um projeto que a gente trabalhava com os offices da IBM como um todo. E antes eu trabalhava com métricas, gestão, finanças, então passei por tudo que era gestão de saúde dos contratos. Lá no conglomerado tinha mais de acho que uns 1,5 bilhão, 2 bilhões ano de contrato que eu passava e via saúde de tudo. Óbvio, não no detalhe de tudo, mas a gente aprendia muita coisa. E é muito legal porque bateu muito com o que era a minha formação, né? Pô, eu faço gestão e acabei como estagiário tendo contato direto com gestão estratégica. Meu, não tinha como ser melhor. Não tinha. A gente questiona para onde a vida nos leva. E aí é o que você estava falando, né? Te desafiaram a fazer uma coisa que tecnicamente ele falou, será que eu vou conseguir? Você conseguiu entregar isso. É óbvio que o Sérgio não tinha certeza se ia entregar. Eu acho que ele te testou mesmo. Vamos ver muito provavelmente. Ele não queria pronto, ele queria ver como que você reage. Muito provavelmente, ele quando me deu esse desafio, falou, não vai entregar. Mas pelo menos eu vou ver do que ele é feito. E aí eu ajudo ele no final. Quando ele não conseguir, vou lá e ajudo. Desculpa, Sérgio, mas eu duvido que você achou que eu ia entregar. Eu não duvido, eu no lugar dele não acharia. Então, enfim, e no final consegui. Mas voltando, fui para esse cargo global, e aí eu trabalhei com um excelente gerente, excepcional, que ele chamava Regis Danese. Se eu estiver pronunciando o sobrenome dele errado, me desculpe. Mas trabalhei nesse cargo global e, embora o gerente era sensacional, a gestão do time era muito boa, cara, foi frustrante para mim. Porque eu entendi que aquilo não era para mim.
E aquilo eu não estava falando necessariamente de multinacional. Aí, nesse primeiro momento, eu estava falando especificamente daquele estilo de trabalho. E eu estou desenhando para chegar na sua resposta porque não foi um estalo de um dia. Foi entendendo alguns pormenores, uma construção. Tanto que, antes disso, esse gerente que me chamou para esse cargo global, ele chegou a ser meu gerente na época que eu estava com o Sérgio. Porque como eu era estagiário, eu não podia responder direto para o Sérgio. Eu respondia para um gerente, mas no final do dia eu lidava direto com ele. E aí ele chegou a ser meu gerente e ele me entrevistou quando eu tinha 3 semanas de IBM. 4 semanas, sei lá. É porque ele assumiu de uma outra gerente. E ele me fez uma pergunta assim, onde você quer chegar na IBM? E aí eu virei para ele e falei assim, cara, só pra ser bem sincero para você, eu quero ser presidente da IBM. Aí ele pulou para trás assim e falou, cara, você é estagiário, você tá entrando agora na IBM, você tá virando para mim que você quer ser presidente? Aí eu falei assim, eu tô porque, embora eu acredito que as pessoas escondam seus objetivos daquilo que ela realmente quer, até para que não tenha uma reação de, ele é estagiário, igual você tá falando agora, eu duvido que alguém chegou a ser presidente da IBM sem olhar para aquela sala e falar assim, eu vou ser. Ninguém chega lá por acaso. Ninguém chega lá sem ter sangue no olho e falar assim, eu vou chegar. Talvez as pessoas escondam mais, e aí tem a ver com o meu perfil. Eu sou muito aberto, eu sou muito transparente com o que eu penso e o que eu quero, aonde eu quero chegar. E aí isso foi passando, depois ele foi para esse cargo global, assumiu outras posições e tal, e ele me chamou para esse cargo. E na época eu falava muito mal inglês. Muito mal. E aí fica a dica. Por isso, se tem algum adolescente, alguma criança, alguém novo falando, cara, estuda inglês. Porque aprender inglês depois de mais velho que você está trabalhando... Vida, né? Nossa, é muito sofrido. É muito sofrido aprender inglês depois de velho. Nossa, e aí eu não tô falando velho, tipo, 40 anos. Eu não tô falando isso, não. Começou a trabalhar, aprender inglês, depois que você começou a trabalhar, você tá ferrado. Saiu da escola, vai. Saiu da escola, você tá ferrado. Porque você não tem mais tanto tempo, tanta dedicação, um monte de coisa na cabeça e tal, e o inglês precisa de uma dedicação. E eu não falava bem inglês. Só que esse gerente gostava tanto de mim, o Regis gostava tanto do meu trabalho no geral, que ele virou pra mim e falou assim, eu sei que você não fala inglês. O cargo é 100% global, você vai falar só inglês. O time era brasileiro, mas você vai falar só inglês. Você vai cuidar da Ásia, da China e do Japão. Você tem 3 meses para aprender inglês. Você topa? Eu confio em você que você vai dar um jeito. Você entregou o BI e você topou, né? Mas uma coisa era coisa que ainda tinha a ver com a minha área, gestão, indicadores e tal. Outra coisa é aprender a língua que eu nunca aprendi direito até aquele momento da minha vida em 3 meses. E cara, assim, eu, de novo, mesmo pensamento lá de estagiário, eu não vou regar. E lógico, tinha uma promoção no meio aí, muito menos que eu ia regar. Enfim, aí beleza, fui para esse cargo, comecei a lidar com japonês e tal, não sei o quê, e me perdoe os japoneses, mas é muito difícil entender o inglês japonês. É mais difícil, na minha opinião, do que o inglês do indiano, é mais difícil do que o inglês do americano. Então, o primeiro call foi meio traumatizante, para ser bem sincero. Entrei no primeiro call sozinho, e eu fui falar com um japonês, que não falava bem inglês e que era gago. Cara, meu Deus do céu. Cara, eu fiquei desesperado naquele call. Aquele call eu falei assim, o que eu vim fazer aqui? E aí, no final, você tem que, como um bom brasileiro, você tem que ser safo. E no final eu virei pra ele e falei assim, beleza, em inglês, óbvio, mas muito bom, tal, não sei o quê. Eu não tinha entendido nada do que ele tava falando. Absolutamente nada. Nada. Nada é nada mesmo. Eu só entendi o oi, tudo bem. O resto, depois eu só, é isso, tá, não sei o quê. Falei, então, como é o nosso primeiro call para evidenciar tudo que a gente falou e tal, você consegue me mandar uma ata daquilo que a gente falou para eu poder mostrar pro meu gerente, porque a gente tá discutindo esse assunto, tal, não sei o que. Enfim, ele me mandou a ata, cara, me salvou. Se eu não tivesse mandado essa ata, eu tava perdido. Já era. Você traduziu no Google. Tava perdido. Acabou. Vambora. Ele mandou a ata em inglês. Não, a ata em inglês, beleza. O problema era a dicção lá, entender as palavras. E aí fiquei 2 anos nesse cargo global. Foi ótimo pra mim, tava casando no meio disso, fiz hora extra a rodo de madrugada. Foi bom pra mim naquele momento. E eu saí daquele cargo, sabe, eu nunca mais trabalho num cargo global aqui.
Nunca mais na minha vida. Traumatizou? Não, mas não é nem pelo inglês. É porque você tá conversando comigo, vocês me conhecem. E eu acho que uma coisa que falta muito pra minha geração é autoconhecimento de saber, pô, não é todo mundo que nasceu para ser um CEO, não é todo mundo que nasceu para ser um CMO, não é todo mundo que nasceu para um cargo global, não é todo mundo que nasceu para um cargo nacional, não é todo mundo que nasceu para um monte de coisa. Cada um nasceu com uma personalidade diferente, com um estilo diferente, com uma forma de gestão e de trabalho diferente. E o cargo global naquele mundo da IBM, óbvio, não vou generalizar, mas falando específico do que eu passei ali, é uma coisa mais lenta, mais burocrática. Você fala com a China, fala com o Japão, fala com não sei o que, horário diferente. E aí demoram as coisas meses para acontecer alguma coisa e tal. E, cara, aquilo me gerava uma ansiedade, uma agonia, que eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui. Só que eu não saí porque eu estava casando, precisava daquilo lá e eu não ia para outro cargo naquele momento porque eu já tinha dominado ali, eu conseguia fazer. Quando você vai para uma função diferente, você precisa aprender muito e naquele momento da minha vida não era o ideal. Eu casei, no dia que eu voltei eu já estava em outra vaga. Me ligaram no meio da lua de mel falando, tem uma vaga aqui dentro da IBM e tal, não sei o que para fazer. Não precisa nem me falar o que é, tô dentro. Eu nem perguntei o que era, eu falei, tô dentro. Porque eu precisava sair dali, embora cara, o gerente era muito bom, confiava muito em mim, e isso muda totalmente, né? Se eu tivesse tido um gerente ruim nessa vaga, eu tava ferrado. Aí eu fui para uma vaga para trabalhar no Santander. Aí tive uma experiência diferente ainda. Então passei por métricas dentro da IBM. A IBM tinha o maior contrato da IBM na época era o Santander. Não posso falar de números, de dados aqui, confidenciais, mas a gente pode dizer que era um contrato bilionário anual. Aí, era um contrato gigantesco, mais de 400 pessoas trabalhando no Santander. Então, eu fui para lá para fazer o que eu fiz de métricas, gestão e tal, não sei o que, com o Sérgio para a área de delivery. O contrato da IBM com o Santander, Kyndryl e tal, precisava fazer algo parecido para isso. Então, eu fui para lá para entrar dentro de um time que lideraria essa iniciativa lá dentro do Santander. E aí, na época, a gente usou muito Power BI, muito BI e tal, não sei o que. Beleza. Aí fiquei 3 anos no Santander. 3 anos? 2 anos, 3 anos no Santander. Depois fui para esse cargo de executivo de contrato. Tive clientes como BMW, Burger King, etc., que eu era o ponto focal disso. E no meio disso tudo, enquanto eu estava como Santander, trabalhando, eu ia uma vez por semana para São Paulo, 2 vezes para São Paulo, lá em Interlagos, longe para um escambau. Muito longe, 3 horas e meia, 4 horas para chegar, era muito longe. Mas tive uma experiência também diferente. O Santander tem uma cultura bem mais agressiva, e aí fui entendendo outras nuances assim do negócio, de business no mercado financeiro um pouco também, embora seja parte de TI que eu trabalhei. E aí depois fui para esse cargo de executivo, fiquei 1 ano e meio e abri a Pump. E aí, dentro desse contexto todo de IBM, etc., em algum momento eu comecei a pensar na possibilidade de virar o empresário, de abrir o meu próprio negócio, mas eu sempre tive um conflito muito grande, porque eu amava aquilo. Tirando o cargo global lá, que tive uma experiência que não tinha muito a ver com a minha personalidade, eu amava trabalhar na IBM, eu amava o mundo corporativo, executivo e tal. Eu gostava daquilo. Tem um certo glamour em trabalhar nesse meio, embora eu não esteja falando pelo glamour, mas eu gostava do desafio. E são desafios que você pode estar no mundo de empreendedorismo, mas dificilmente você vai viver desafios que você vive no mundo de uma multinacional. Então, demora-se muito, e óbvio que a gente trabalha todo dia para isso, para você chegar e falar, pô, eu estou lidando com contratos de bilhões. E lá na IBM, pô, como estagiário, eu já estava olhando para isso. Óbvio, eu não era o dono do contrato de tudo, mas eu tinha contato com um mundo muito grande, muito forte, muito poderoso no sentido de todos os sentidos, na verdade. Então eu gostava muito, era muito legal, mas em determinado momento eu comecei a me perguntar se era isso mesmo que eu queria ou se eu queria ir para o lado empresarial. Então, beleza, eu vou mirar mesmo para aquilo que eu falei, quero ser presidente da IBM, ou que está numa outra multinacional, num outro lugar e tal. Indiferente de qual multinacional, ali eu não estava pensando só em IBM, mas eu queria fazer uma carreira no mundo corporativo ou empreender. E naquele momento eu nem sabia o que era startup, para ser bem sincero, sabia muito pouco. Só que eu tinha um bloco de notas que ao longo dos anos eu sempre ia anotando ideias que eu tinha de negócio.
Porque eu sempre gostei de analisar, sabe quando você entra no shopping e fala assim, isso aqui é lavadinha, né? Então eu gostava sempre de analisar o negócio, que podia melhorar isso, aquilo e tal, não sei o que, faz sentido essa gestão aqui e lá. Sempre gostei muito. Gostava muito do mercado de ações, então analisava a bolsa de valores, analisava as empresas, o balanço e tal. Gostava muito desse mundo também. E eu ficava nesse conflito. Vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, tô andando muito bem no lado corporativo e tal. E aí eu comecei a avançar um pouco mais com o projeto da Pump. Ainda nem chamava Pump, era só uma ideia ainda. E eu ainda não tinha certeza se eu ia fazer aquilo. Só que era meio que um hobby, até aquele momento era um hobby. Deixa eu ver, deixa eu estudar o mercado e tal. Eu casei, aí eu comecei a ser mentorado por um empresário aqui da região de Santa Bárbara, chamou Hugo de la Rosa. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim. Hoje, inclusive, ele faz parte do conselho administrativo da Pump. Então, sim, nossa startup tem um conselho administrativo. Isso não é nem um pouco comum, mas a gente tem. E dentro disso, ele começou a me mentorar e teve uma coisa que mudou minha vida. Que eu, inclusive, com certeza vou usar isso nas conversas e one-on-ones que eu vou passar ainda com muita gente. Que ele me mostrou uma charge de 2 mineiros. Eu conto isso para todo mundo que foi muito importante para mim. Eram 2 mineiros correndo atrás de um diamante. 2 diamantes, né? Um em cima e um embaixo. E aí o primeiro mineiro, o diamante estava aqui no meio. Aí ele corria e chegava muito próximo do diamante. Faltava ele dar uma batida com a ferramenta lá que eu não lembro o nome. E ele desistia. Picareta. E ele desistia e ia embora. Ou seja, trabalhou, foi até metade do caminho, faltava uma marretadinha e foi embora. Aí o mineiro de baixo, o diamante estava o dobro da distância. Só que ele foi, não desistia, foi, bateu no diamante. E aí ele conseguiu o diamante. Aí a pergunta que ele me fez foi: será que os diamantes que você tem buscado na sua vida, e aí não estava falando de dinheiro, tá? Tava falando de tudo. No contexto geral, propósito de vida. Uhum. Que você está buscando no mundo corporativo, falta você continuar batendo e você vai chegar, e é por isso que você está pensando em ir para o empreendedorismo e tal. E naquele momento, quando ele falou aquilo, veio muito claro no meu coração. Muito claro no meu coração, assim, com uma convicção plena, não tinha dúvida naquele momento, que não, os diamantes que eu quero para minha vida não estão disponíveis dentro do mundo de multinacional, dentro do mundo corporativo. Não fazia sentido eu continuar ali, porque eu estaria lutando por algo que eu gosto, eu amo estar lá, gostava muito, mas ao mesmo tempo aquilo que eu queria como propósito, como missão de vida, não tinha relação com o que eu estava vivendo na IBM. Embora ela tenha sido uma escola gigantesca para mim, foi maravilhoso para mim, naquele dia eu sabia que a partir daquele dia eu estava numa contagem regressiva para sair. Então, eu continuaria fazendo meu trabalho com excelência, continuaria fazendo tudo que eu tinha que entregar com excelência, mas eu já não estaria mais almejando crescer lá dentro. Eu estaria colocando em prática, no todo o meu tempo livre ali, o que eu poderia estar construindo na parte de empreendedorismo, que no fim do dia virou uma startup e tal, mas foi isso que deu estalo. Mas esse estalo só aconteceu por todo o contexto que eu fui passando na IBM, que se tivesse feito essa pergunta para mim, quando eu tinha 1 ano de IBM, eu não teria tido essa resposta nunca. Teria sido completamente diferente. Ou talvez eu não saberia a resposta, ou eu acharia que os meus diamantes estavam dentro do mundo corporativo. Quando eu falo multinacional, eu tô falando mundo corporativo no geral, tá? Qualquer empresa. Qualquer empresa, parte executiva e tal, independente do tamanho e hierarquia. Mas foi isso. Isso mudou completamente a minha mente. Você precisa de alguma coisa para te chamar seu, que na IBM você não quer ter, por mais que você estivesse num cargo legal. Você não ia poder falar que era seu. Sim, mas não era essa questão de só chamar de meu, porque assim, no fim do dia, você pode trabalhar numa startup, você pode trabalhar numa empresa e eu acabei indo para um lado que eu não sou dono sozinho. Quando você tem investidores, também não posso chamar de meu, eu posso chamar de nosso. Uhum. Então,
se eu quisesse algo para chamar de meu, eu teria ido para um mercado um pouco mais tradicional, onde eu teria minha empresa, montaria um mundo um pouco mais tradicional, sem investidores, sem intermediários no meio, e iria lá crescendo com esse negócio. Então não tinha a ver com ser meu, mas tinha a ver com aquele propósito que eu queria trazer para a sociedade, qual era o impacto que eu queria deixar. Então a palavra melhor para aquilo que era o meu diamante era sobre legado. Entendi. Qual era o legado que eu iria deixar para as gerações futuras, o que eu iria deixar nessa terra. E não tem nada de errado com o mundo corporativo, muito pelo contrário, acho sensacional. Mas não era aquilo que eu queria para a minha vida. Quantos anos já de Pump? De quando você fundou até hoje? Nós fechamos o último investidor dia 2 de agosto e começamos a operação com toda a equipe e tal, dia 2 de setembro. Acho que foi dia 2 de setembro. 2 de setembro? De 2024. 2024. Então, quase 2 anos aí. Quase 2 anos. Nós estamos falando de uma startup com um valuation de... Não precisa cortar, né? Aproximadamente quanto, Luan? Quando a gente está falando de valuation de startup, a gente está falando de um valuation que a primeiro valuation, o segundo valuation, ele sempre vai ser um valuation em cima de prospecção daquilo que você quer atingir de mercado. Então, e esse é o valuation mais difícil de todos. Porque no fim do dia, o investidor que vai entrar com você, por exemplo, você quer investir na minha startup e eu não comecei ela ainda. Ou comecei e estou com um faturamento super tímido. Você não está acreditando no produto em si somente. Você também tem que acreditar no produto, entender o mercado, se isso tem aderência, se não tem, fazer os testes e tal, isso aqui, tudo isso, beleza. Mas no fim do dia, você tem que fazer igual o Sérgio da Mota e virar para mim e falar assim, você tem 1 mês para fazer. Porque eu não acredito só na sua ideia, eu acredito em quem está por trás dela. Então o jogo de startup, no fim do dia, quando você está começando, é muito mais sobre quem está por trás dela do que a startup em si. Então, quando eu fiz a primeira rodada de investimento, eu queria construir algo que realmente gerasse um impacto real na sociedade. E para isso eu poderia ir para um modelo mais tradicional dentro do mundo startup, que é o cara pega lá 200 mil, 500 mil, faz um negócio muitas vezes sem investimento nenhum, começa a faturar um pouquinho num MVP bem simples, valida aquele negócio, depois traz investidor. Eu poderia ter seguido nesse caminho com várias outras ideias, mas eu tenho uma personalidade que eu tenho que até me segurar às vezes, mas eu gosto muito do tudo ou nada. Então eu falei assim, cara, não, eu vou fazer isso aqui. Mas esse é o mais difícil. Esse é o jeito mais difícil de fazer. Esse é o jeito mais difícil de fazer. Então eu montei uma estrutura contábil, financeira, de governança, administrativa. Eu coloquei tudo isso dentro de uma organização financeira, estruturei isso com toda a experiência que eu tinha do que eu passei na empresa familiar, na empresa corporativa, no mundo de startup, que eu comi o mundo de startup naquele momento para entender tudo como funcionava. E por incrível que pareça, é só 2 anos atrás, mas há 2 anos atrás já era muito difícil encontrar informação sobre startup, tinha muito pouco. Hoje tá muito fácil, todo mundo começa a falar de startup em tudo quanto é lugar, mas pelo menos na minha realidade eu tive muita dificuldade de achar conteúdo sobre isso, de estudar sobre isso. O pessoal falava muito pouco, tinha muita coisa na gringa falando sobre isso, mas no Brasil tinha muito pouco, e embora você aprenda lá fora muita coisa, e é muito importante você ver, o mercado brasileiro no mundo de startup não tem nada a ver com o mercado global de startup, é muito diferente, a agressividade é totalmente diferente, muda tudo. E aí eu comecei a estudar esse mercado, comecei a me envolver com o Sebrae, e o Sebrae me ajudou, foi muito bom, agradeço muito o Sebrae com a aceleração deles, e eu montei lá o plano, comecei a ser mentorizado por aquele empresário que eu falei, o Hugo de la Rosa, até que o plano estivesse bom o suficiente para isso, e ele muito duro também. Eu costumo me envolver com pessoas que não têm muito papo na língua, como o Sérgio da Mota, como o Hugo de la Rosa, de chegar e falar assim, cara, isso aqui tá um lixo. Seu plano de marketing tá um lixo, você não sabe fazer marketing, você precisa de alguém junto com você. E não tem problema nenhum falar isso. Eu não sou o cara de marketing, preciso trazer alguém genial de marketing. Eu não sou o cara de tecnologia, eu preciso trazer alguém genial de tecnologia. E graças a Deus a gente tem um time de pessoas geniais, muito melhores do que eu naquilo que elas fazem. E eu gosto de pensar que eu sou melhor do que elas em alguma coisa também. Mas
E aí a gente se completa dentro desse time. Claro. E aí dentro disso, quando a gente montou tal, eu tinha basicamente, no fim do dia, eu tinha um bom PowerPoint. Eu tinha um bom PowerPoint com um bom plano. Um plano bem estruturado, bem montado, mas ainda assim, no fim do dia, era um PowerPoint. Não dava para ver dinheiro ali. Não. Dava para estudar mercado. A gente está falando de mercado de wellness e saúde. Esse ano vai bater provavelmente mais de 8 trilhões de dólares. No Brasil, a gente está falando de quase 150 bilhões de dólares esse ano. Então, eu tinha prospecção de mercado. A gente usava o Tansanson. Para quem quer saber sobre startup, pesquise sobre Tansanson, que é basicamente você sair do mercado global, descer para o mercado nacional, para o estado que você está, para onde você quer atuar e quantos por cento você quer pegar desse mercado. Então, a gente fazia todo esse estudo, estava bem estruturado. Nenhuma startup começa estruturada desse jeito, é muito difícil. Porque normalmente o cara que vai atropelando e fazendo as coisas lá de startup, ele é um gênio de tecnologia. Ele é um gênio de produto. Ele é muito bom e tem uma ideia genial, mas não entende nada de gestão. Nada de business, nada de negócio, muito menos de governança. Eu nunca nem ouvi essa palavra. Então eu falei assim, não vou fazer igual, eu não vou fazer isso. Eu vou usar a experiência que eu tenho da agilidade e da raça de... Beleza, numa empresa familiar você tem que fazer tudo. Se vira. Você tem que fazer tudo. Você faz tudo. A estrutura e governança, toda a parte de gestão de uma multinacional, burocracia, inclusive, embora excessiva é ruim, mas precisa se ter algo... E toda a agressividade, agilidade e escalabilidade do mundo startup. Eu vou juntar tudo isso daqui. Eu sentei na frente de alguns investidores, eu não tinha roda de relacionamento, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Na verdade, infelizmente, eu acho que todo mundo gostaria de ter nascido herdeiro. Eu não nasci herdeiro, meu filho vai nascer em nome de Jesus. Amém. Mas, por enquanto, ele ainda não é. E aí, dentro desse contexto, eu comecei na cara dura. Eu falei assim, chegava para um amigo e falou assim, você conhece alguém que tem capacidade financeira e a possibilidade de sentar comigo para me ouvir, para eu apresentar meu projeto? E eu não falava nem startup, porque na boa, a gente está em Americana. Quem que sabia 2 anos atrás que era startup? Pô, se você falasse essa palavra, o cara tá falando assim, você está falando de queimar dinheiro, de jogar dinheiro fora, é isso que você está falando? Não, não é isso que eu estou falando. Então, eu sentava, apresentava e eu não... Diferente do mercado, se a pessoa falasse, eu te dou 15 minutos, eu falei assim, obrigado. Não vou perder seu tempo. Porque em 15 minutos eu te mostro números e dados, mas eu não estou te vendendo números e dados. Eu quero te mostrar quem eu sou, quem é a Pump e para onde a gente vai. O plano que eu vou te mostrar agora, provavelmente a gente vai mudar ele várias vezes, porque a gente vai entender mercado. Mas eu preciso que você olhe no meu olho e saiba que eu vou fazer tudo o que tiver para fazer, para acontecer. Então, como eu falei, no fim do dia, o cara não está investindo na sua ideia, ele está investindo em você. E aí a gente captou 2 milhões de reais com PowerPoint, com empresários que nunca tinham investido em startups, são de mercado tradicional, de mercados diversos, aqui da região, de outras cidades, etc. Ninguém de São Paulo até o momento, todos daqui do interior, onde eles acreditaram primeiramente em mim, depois na Pump, e que eu ia fazer de tudo quanto possível disso, e que eu estava dando all-in 100%. Então, a gente captou 2 milhões num valuation de 20 milhões. Então, a gente tá Achei que ele não ia falar. Falei, tá enrolando, não vou vai falar. Valuation de 20 milhões, a gente começou com um valuation muito diferente do que o mercado começa, bem mais agressivo, mas muito por conta de toda essa camada de gestão, governança que a gente pôde trazer. A gente já iniciou o projeto com o conselho administrativo, hoje a gente também tem conselho consultivo, até para trazer uma questão de que, no fim do dia, gente, jovem, empreendedor, você que sonha, que quer fazer, você pode ser genial, você pode ser o novo Albert Einstein, você pode ter a melhor ideia do mundo. Eu ainda era um moleque sentado atrás da mesa, ainda sou, sentado atrás da mesa falando, cara, deposita 2 milhões na minha conta que eu vou fazer esse projeto. No fim do dia era isso. E por que o cara podia acreditar em mim, me achar genial, me achar competente e achar minha ideia genial? Ele ia olhar e falar assim, esse moleque vai fazer cagada com dinheiro.
esse moleque vai pegar o dinheiro, vai subir a cabeça. Se ele não ganhar dinheiro, ele não vai aguentar a pressão. E se ele ganhar, até conseguir ganhar. E se ele ganhar, a pressão do próprio ganhar dinheiro vai subir a cabeça dele e vai fazer besteira. Para resolver essa questão, eu trouxe o conselho administrativo para trabalhar junto comigo. Isso muda tudo. Cara, e pegar um gancho aí. E aí são pessoas muito mais experientes do que eu. Quando você fala de startup, né, eu falo que, né, a minha jornada ali nas startups foi justamente isso. Qual a sua visão? Porque nós temos muitas startups, e justamente acho que o grande interesse é quem está atrás ali, a pessoa que vai se dedicar a isso. A palavra governança, você acha que ainda é o grande pilar que faz com que investidores olhem tem um olhar diferente para isso, e a governança ainda que sustenta toda a questão orçamentária, toda essa orquestração aí? Eu acho que a governança que a gente trouxe, organização financeira e gestão, vou jogar tudo no mesmo balaio, chamar tudo de governança, foi um diferencial que a Pump tinha naquele estágio. Mas eu não acho que os investidores acabam olhando sobre governança como uma premissa que precisa ter governança para investir naquele negócio. Por quê? Porque o número, a governança é maravilhosa, mas o resultado é melhor. Então, eu trouxe governança porque eu estava vendendo PowerPoint, não tinha resultado. Então, eu precisava trazer um estilo de gestão que fala assim, eu estou te vendendo um PowerPoint que ainda não tem o resultado. Então, eu preciso trazer todo o know-how possível para eu mostrar que a gente está estruturado para trazer esse resultado. Quase ninguém consegue captar dinheiro no PowerPoint. Mas eu precisava disso porque a nossa operação, tecnologicamente, é muito cara. E um MVP simples, que é o mais comum de uma startup fazer, não teria aderência nenhuma no mercado que a gente está, que é um mercado complexo, mercado de saúde. Então eu precisava de um capital maior. Mas 99% das startups não precisam disso. Ainda mais com Vibe Coding, que você pode já lançar um MVP, não vai ser perfeito, vai dar problema pra caramba, mas tá tudo bem, você valida o mercado, ganha uma graninha ali e consegue provar o investidor em resultado. Então, governança é bom, é maravilhoso, eu sou totalmente a favor de governança, mas rei é resultado. Então, se você tem resultado e não tem governança, o investidor olha para aquilo e fala assim, governança eu sei fazer. Eu coloco governança com você, porque não seria muito difícil ele ser um investidor qualificado, um bom investidor de startup, se ele não entende governança. Então, o que acontece na maioria dos cenários a startup ela não tem governança, não tem gestão adequada, e ela vai em algum momento ela já está dando resultado, o investidor que entra e traz a governança dele para dentro do negócio. E muitas vezes ele cobra da startup um valor mensal para que ele faça a governança dele, e aí tem muitos investidores que têm várias startups, ele acaba criando um centro que cuida de todas as startups ao mesmo tempo. Então ele reduz custos com isso. Então cuida do jurídico para todas, do contábil para todas e tal. Inclusive ontem estava numa reunião que a Carol Pfeiffer estava falando de como ela faz isso. Então ela tem lá o que ela chama de CSC e ela faz exatamente isso que eu falei. Mas no caso da Pump, como o meu maior diferencial de toda a minha caminhada até ali era, sim, gestão em cima de TI, que eu passei muito, sim, mas toda essa parte administrativa está muito bem resolvida desde o começo. E o investidor saber que eu não estou queimando dinheiro à toa. Cada centavo na Pump eu sei para onde vai. Luan, você acha que o empresário aqui no Brasil ainda fala mal de startup porque não entendeu o jogo ainda? Ou ele entendeu o jogo que estava acontecendo antes. A gente falou bastante sobre governança, falou bastante sobre gestão, e por muito tempo o mundo de startup é aquilo que a gente comentou sobre ter um gênio de tecnologia que entende nada de gestão e joga muito dinheiro fora. E alguns, mesmo jogando dinheiro fora, ainda conseguem ganhar muito dinheiro e fazer uma startup ter sucesso, embora muitas ideias maravilhosas estão no cemitério porque não tiveram gestão. Me fala uma coisa, a Pump hoje, o seu grande objetivo com ela é colocar ela no patamar de unicórnio ou não? Com certeza. Hã? Não tem dúvida nenhuma. Se eu quisesse só fazer um pouco de dinheiro e sair rápido e só ganhar algo pro meu CPF, eu teria feito outra coisa, porque a Pump é muito mais difícil do que qualquer outro negócio que eu tinha em mente ou que eu poderia ter feito. Cara, show. E me fala uma coisa, nós estamos falando de Pump também aqui agora.
Qual o grande diferencial dessa startup no mercado? Bom, a gente acaba construindo tudo que o profissional da área da saúde ele precisa ao redor dele. Então, quando você vai estudar medicina, vai estudar educação física, vai se tornar um dentista, seja lá a área da saúde que você queira. Você estuda e ama aquilo e se dedica para aquilo para atender o seu cliente. Para aquilo que a gente conversou sobre gerar vida no cliente. E você não estuda para ser a sua secretária, para ser o seu financeiro, o seu contador, emitir nota fiscal, ou mesmo, se ainda não começou a emitir nota fiscal, ter o controle contábil, ter o controle de para onde veio o Pix, como que eu faço uma recorrência, enfim. São várias coisas relacionadas a ser profissional da saúde. Tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo. E a Pump vem para resolver essa dor, para que o profissional possa se preocupar com aquilo que ele realmente ama fazer, que é lidar com o cliente dele e gerar vida no cliente dele. A Pump vai fazer todo o resto. Então, eu posso falar aqui de um monte de coisa que a Pump faz, mas no fim do dia é que o profissional não se preocupa com mais nada, a não ser viver aquilo que ele ama. Maravilha. As tecnologias hoje que você implementou dentro dela para facilitar. Então, você está pegando o profissional da saúde, nós estamos falando de médico, nutricionistas, fisioterapeutas e dentre outros aí, certo? A gente começou a jornada tentando entender primeiro a dor do cliente. Então eu falo que hoje nós somos um SaaS para o profissional e um marketplace para o cliente. Por quê? Para o cliente, ele clica em 3, 4 telas e ele já comprou o serviço que ele quer. Seja ele já conhecendo o profissional, porque recebeu um link do profissional que vai direto para o perfil dele ou direto para o serviço, ou seja na linha Marketplace mesmo, que ele entrou lá e achou um profissional que ele queria daquela especialidade e buscou. Mas para o profissional, aí que entra uma complexidade maior ainda, que a gente resolve o agendamento para ele, vai tudo automático, seja um agendamento único ou um agendamento recorrente. Então um médico, normalmente ele trabalha com agendamento único, você paga um horário, tem aquele horário com ele. Seja um atendimento de 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, não importa. Você tem um atendimento com ele, ele configura tudo isso e você contrata na Pump. Automaticamente pagou, já bloqueia o horário. Só que a gente também trabalha com assinaturas. Essas assinaturas podem ser semanais, mensais, quinzenais, bimestrais, semestrais, do jeito que você quiser. E isso já tudo dentro da Pump resolvido. Então a gente resolve, por exemplo, para um psicólogo que atende 1 vez por semana o cliente dele. E o agendamento fica automático. O pagamento fica automático, igual um Netflix, cai lá. Todo mês no cartão de crédito do cliente. Alô, eu sou um personal e trabalho com consultoria que não tem agendamento e a cada 3 meses você vende na Pump também. Trimestral. E diferente de todas as tecnologias de pagamento que tem hoje, por exemplo, a pedido de profissionais, que a gente vai aprendendo, né? A gente tem parcelamento de assinatura também. Então, toda a nossa tecnologia ela vai desde a busca a um perfil estruturado, a parte de agendamento e pagamento. Show de bola. E nota fiscal. Cara, público-alvo atual da Pump. Porque olhando você falando sobre o aplicativo, tem várias vertentes, né? Sim. Tem o profissional liberal ali, certo? Então, o personal trainer, enfim, o liberal. As clínicas, onde tem um conglomerado de profissionais, ou que ali pode ser particular também, mas tem um conglomerado. E sei lá, os hospitais, por que não? Sim. O foco é tomar conta dos hospitais, tomar conta das clínicas, ou ser um aplicativo que seja a base para o autônomo, que vai resolver o problema de agenda, que é coisa que o autônomo, às vezes, uma clínica já está mais bem estruturada nessa questão do pagamento, do financeiro. Então é mais para o autônomo, ou não, você quer atingir todas as faixas do mercado? A longo prazo, a gente olha para tudo aquilo que não é hospitalar ou ambulatorial. Então, essas 2 áreas a gente não tem interesse em entrar, mas tudo que é saúde preventiva ou reativa, seja vinda de um médico ou de um profissional de wellness, de bem-estar, como um personal nutricionista, a gente quer sim trabalhar com isso. Hoje, a gente foca mais no profissional autônomo, até pelo que você falou. A gente agrega valor mais latente, mais rápido e mais fácil para esse profissional. E também a barreira de entrada ela é menor. Então a gente começa nessa vertente, hoje só com saúde particular, mas no futuro a gente quer sim ter tanto a parte de plano de saúde quanto atender grandes clínicas com o nosso produto.
É que uma grande clínica precisa de algumas integrações mais específicas com RPs e com parte financeira, que hoje a gente ainda não chegou a botar o pé nessa área. Mas hoje, com certeza, o profissional independente é quem mais a gente tem como cliente. Legal. E academias, funciona muito bem também com academias, principalmente por conta de recorrência. O pessoal trabalha muito, tem muita dificuldade de trabalhar recorrência em academia ou em box de crossfit, consultoria de corrida e por aí vai. Legal. Cara, você tem levado a Pump aí em hemisférios muito legais. Você tem viajado muito para São Paulo, né? Tem emergido principalmente com grandes players lá, né? Sim. Posso até falar o nome aqui, João Kepler, o Só filho do os João tubarão Kepler, branco, entre meu outros. Cara, o que você tem trago de lá realmente para poder falar assim, cara, eu tô aprendendo cada vez mais e nesse último ano aqui, nesses últimos 6 meses, acho que eu peguei um insight poderoso para poder fazer com que a Pump possa crescer, cara. Cara, eu acho que quando a gente começa a ouvir muito na internet sobre o poder do network e tal, não sei o que, essa palavra acabou ficando um pouco pejorativo. Ficou um pouco pejorativo. Perdeu o valor. A palavra ficou pejorativo. Perdeu o valor porque o network hoje parece que eu tenho o telefone do cara. Grande coisa, você tem o telefone do cara, acessibilidade. Uma coisa é ter o telefone do cara, outra coisa é você ligar para ele, te atender e saber quem é você. E mais do que isso, confiar no que você está falando. Ter credibilidade com ele. Então, eu acho que o que eu mais aprendi em São Paulo nesses últimos meses, e isso é um contexto que eu não tinha. Um contexto que foi criado ao longo do tempo, conforme eu fui evoluindo no negócio, fui sendo convidado para estar sentado em algumas mesas, de entender realmente como trazer esse networking para trazer valor real no negócio, no business e na vida. Então, saber se relacionar com pessoas que realmente tenham a mesma visão de construção real daquilo que você está fazendo. Então, eu posso me relacionar com vários bilionários lá em São Paulo. Se o cara não tem interesse nenhum naquilo que eu tenho como prospecção de vida, como propósito ou como business, pode ser um amigo talvez, mas não é um networking que vai ajudar naquilo que é a alavancagem, alavancar o seu negócio, alavancar o propósito que você tem com o seu business. Então eu venho aprendendo a identificar pessoas que realmente fazem sentido eu nutrir esse relacionamento, estar próximo, porque assim, você não vai conseguir estar com todo mundo. Esqueça, é impossível. Então, acho que eu comecei a ir para São Paulo faz pouco tempo, é recente. Comecei a me relacionar no final do ano passado. Devo ter conhecido mais de 300, 400 pessoas. Como que você mantém um relacionamento com todo mundo? É impossível. E em primeiro momento todo mundo chega e fala, e tal, vamos conversar, e não sei o quê. E legal, é muito bom, mas você precisa conseguir filtrar. E eu acho que essa foi a primeira coisa que eu aprendi em São Paulo, como filtrar aquilo que realmente faz sentido e não tentar abraçar o mundo inteiro. Porque São Paulo é muito cativante. E você olha e acha que você vai ganhar dinheiro em todos os cantos, em todas as maneiras, de todos os jeitos possíveis. E isso não é uma verdade, porque quem faz tudo não faz nada. Verdade, tem razão. Bacana. Mais alguma pergunta, amigo? Cara, eu queria só complementar o que ele acabou de falar, que da questão do network, você não consegue administrar 300 contatos e você nem precisa. Só que eu acho que se você souber colocar cada um ali num espacinho legal, que daqui um mês, um ano, aquele network que você fez há 2 anos atrás, ele vai servir. Então, por exemplo, né, o nosso outro parceiro que estava aqui, cara, quando eu comecei a jogar tênis, eu nem te conhecia. Ó, pra você ver, eu conheço o Luan, eu nem imaginava a sua existência. E nem você a minha. Então, uma coisa que depois de quantos anos a gente foi se reencontrar. Então, eu acho que assim, o que você falou, você tem que ser objetivo. Para o seu negócio, são poucas pessoas ali, não é todo mundo. Mas às vezes você vai precisar e aquela conexão... mas ser objetivo intencional, eu gosto dessa palavra, ser intencional naquele relacionamento ou não intencional em outros, não quer dizer que aquele relacionamento que você não está sendo intencional naquele momento não vai fazer sentido para você no futuro. Então nunca descarte, nunca vire as costas ou nunca deixe de ajudar aquilo que você pode contribuir com o business, com o relacionamento com aquela pessoa. Porque
Eu acho que tem uma frase que eu não vou lembrar ela exatamente, mas eu gosto bastante dela, é que se o egoísta entendesse o quão bom é ajudar, o quanto de retorno tem ajudar as pessoas, ele ajudaria as pessoas por egoísmo. Pô, muito bom. Pô, faz sentido. Então, o networking é a mesma coisa. E realmente isso acontece. Tem pessoas egoístas que entenderam o quanto o networking é impossível e é poderoso e ajudam as pessoas mesmo sendo um egoísta por motivos egoístas. Então, se você consegue fazer isso sem ser um egoísta, sem esperar algo em troca, aí você não está plantando só business, você está plantando vida. É isso aí, cara. Bacana. Show. A Pump, hoje ela busca investimento ainda, certo? Eu acho que toda startup nunca deve fechar os olhos para investimento. Porque se a gente está falando de um modelo escalável, a gente está dizendo que quanto mais validado o seu negócio, mais o único pilar que limita o seu crescimento é o quanto você tem de dinheiro para fazer ele crescer rápido. Então, é óbvio, isso de uma maneira bem simplista. Se o jogo fosse tão simples assim, todo mundo teria uma startup unicórnio. Mas é isso que o investidor quer ouvir no final do dia. Só está faltando dinheiro? Eu tenho dinheiro do meu lado, você tem o business, junto as duas coisas. Então eu nunca descarto uma conversa com um possível investidor. Porque talvez ele possa ser o meu investidor hoje, mas ele pode ser meu investidor amanhã. Acho que entra na mesma coisa do network também. Então a gente captou 2 milhões no começo da operação para rodar cerca de 2 anos. A gente já está em quase 2 anos aí, a gente já está olhando para uma nova captação. Eu não posso passar valores até que isso se torne de alguma maneira público, mas a gente está num valuation diferente, numa captação diferente, já mais agressiva para a gente fazer o que a gente chama de, posso dizer que seria um go-to-market. Go-to-market é mais quando você começa a vender, não é o nosso caso, mas a gente começar o que o pessoal gosta de chamar também de tração. A trazer escala mesmo para o produto. Bacana. Meu amigo, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast aqui, tá? Eu gostaria que você deixasse as suas palavras ali para o pessoal que realmente está investindo em startup e para o empresário também que ainda muitos estão acreditando que é possível também. Nós estamos falando de dinheiro na mesa, né? Então o investidor ele coloca para poder realmente ganhar com esse negócio. Para que ele possa entender um pouco do jogo, né? E um recado teu que vive ali dentro realmente as angústias, as conquistas de todo esse modelo de negócio. Eu acho que para quem sonha ou está começando ou está desenvolvendo um projeto, acho que seja ele uma startup ou uma empresa mais tradicional, que a pessoa entenda o significado real de sangue no olho. Dentro da Pump a gente tem, nosso primeiro valor é sangue laranja, que é parafraseando para a nossa cultura, ter sangue nos olhos. E o que isso significa no fim do dia? Você não vai acertar de primeira tudo. Talvez acerte alguma coisa, talvez você tenha alguma sorte de acertar alguma coisa de primeira. Mas se você tiver garro suficiente, ser inconformado o suficiente e ter vontade o suficiente, você vai vencer. Mas no meio disso você vai perder muitas vezes. Vai quebrar muito a cara. Vai ter que pagar o preço, né? Vai ter que pagar o preço. E o preço não vem com a falácia das gerações que vem junto com a minha e depois da minha, de uma palavra que eu não gosto muito, que é equilíbrio. Eu acho que essa palavra equilíbrio, ela descompensa a realidade da vida. A vida por si só, ela não tem equilíbrio. A questão que as pessoas buscam demais é: eu equilíbrio eu trabalho 8 horas por dia, depois eu vou fazer 2 horas isso e 3 horas aquilo. Você vai ser infeliz. Os batimentos, né? Se o batimento ficar linear, equilibrado, o que significa, né? Exato. Porque não faz sentido. A vida não é linear dessa forma. E tem momentos que você vai precisar estar mais de um jeito, mais de outro. Isso não quer dizer que você precisa sacrificar a sua família por causa de um business, ou sacrificar toda a sua vida pessoal por causa de um negócio, ou a sua vida pessoal sacrificar o negócio. Mas isso quer dizer que em momentos da sua vida você está acelerando mais em uma área e acelerando menos na outra. Mas o que é importante é: acelere em tudo, cara. A vida passa e ela é uma só. Você vai deixar as coisas travadas e paradas?
Óbvio, tudo tem sua exceção, projetos específicos e tal, mas estou falando na vida como um todo. Acelera, não tenha medo de casar. Casamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não tenha medo de ter uma família, não tenha medo de fazer tudo isso ao mesmo tempo que está fazendo um business. Pô, meu filho nasceu agora, 1 mês. Não tem hora 40 certa, e né? poucos dias. Ah, mas Lu, você teve o filho... Não, eu planejei. Ah, mas no meio de um mundo de startup que você pode ficar milionário amanhã ou falir amanhã? Exatamente. Porque não vai ser o dinheiro que vai me definir se eu vou ter um filho ou não. Perfeito, cara. Eu tive muitos colegas que no meio do mestrado, né, tiveram mulheres, filhos e tocaram um negócio. É isso. Mas existe muito ruído, né, de que, cara, você planeje, deixa para depois. Cara, não nada deixa- vai fazer você correr mais atrás de sucesso e de poder prover uma vida digna do que ter um filho. Não deixa de ser uma motivação. Toda hora que Com você chegar na certeza. sua casa e ver seu filho e sua esposa Com lá, certeza. puta, amanhã eu vou acordar cedo e vou Com pra cima certeza. de novo. Vou trabalhar, vou dormir menos. Meu, na boa. Rala. Você tem quantos anos? 12 anos, 13 anos, 15 anos, 17, 20, seja lá o que for. Menos de 30. Pelo amor de Deus, se você não puder dormir um pouquinho menos agora, curtir um pouquinho menos agora, desculpa te informar, mas sua vida vai ser mais difícil depois. Vai. Meus amigos, nós estamos chegando ao final aqui. É isso. Eu quero agradecer a esse jovem, né, nosso amigo Luan, pela participação aqui, poder falar um pouco da Pump. Nós vamos deixar aqui depois o link, tá? O A galera contato, conhecer. para que profissionais da saúde e também pessoas possam ter o contato direto com vocês aí. Pump.com.br. É isso. Vamos deixar tudo na .com.br. descrição aí. E anotem, hein? A Pump vai dominar o mercado de Health e wellness. Health e Wellness. E quem sabe aqui a gente já não levanta um fundo, Saúde né? e bem-estar. Para investir certeza. aqui. Então, se você é investidor aqui, amigo, ó, clica aqui. Depois a Você, gente se é vai se falar. profissional da saúde, ou utiliza, ou é um investidor, tá aqui, ó. Luan, Barca da Pump. E só para responder também a sua pergunta sobre investidor, aí talvez corta e bota antes. Eu não sou investidor ainda de negócio das outras pessoas, mas eu investi tudo que eu tenho no meu, ao in total. Se a Pump der errado, eu perco tudo, simples assim. Eu não tenho plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. E eu não investiria dinheiro em uma pessoa que tivesse um plano B, um plano C, um plano D. A menos que ela é uma pessoa que já tem um track records grandes, ela já fez acontecer, ela já provou que ela faz acontecer, aí é outra história. Mas a gente tá falando, se a gente estiver falando de um founder que está fazendo um negócio, o primeiro negócio dele e tal, não sei o que, etc. A ideia é 40% do que eu vou avaliar. O resto é a pessoa. É a pessoa que está atrás dela. O quanto essa pessoa está comprada, o quanto ela tem de inteligência, capacidade e disposta a usar toda essa inteligência e capacidade que ela tem, seja lá quanto tempo ela precisar para fazer o negócio acontecer. Então, se eu pudesse trazer a minha perspectiva, que não investir nas outras, mas investir tudo que eu tenho no meu, olhe muito bem em quem você está colocando dinheiro. Muito bom. Muito bom. Show. Com essa aí, nós tem que finalizar depois Meu dessa. amigo. Então, agradecer Em grande mais uma vez estilo. você, meu irmão, pelo tempo, por ter investido esse tempo com a gente aqui. Tá? Tenho certeza que a Pump já é um sucesso. Ela vai crescer muito mais, vai conseguir, Com certeza. né, conquistar tudo isso que você deseja. Muito obrigado. Sucesso, meu amigo. E a você, amigo, que nos acompanhou aqui, ó, pump.com.br, vai ficar Link na os descrição, detalhes as do redes link do Luan para também. você poder conhecer. Conhecer o trabalho dele, Aplicativo conhecer na a Apple Pump. Store, na Google. Olha aí, você então pode baixar o aplicativo para conhecer, entrar nas redes sociais e... E a gente vai lançar um plano novo, inclusive. Quando lançar o podcast, provavelmente a gente já vai ter lançado. Olha aí. Então, Vai ser um acompanha plano aí. de escala para o profissional que quer trabalhar com uma taxa reduzida e tá junto com a gente aí. É um profissional da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos e Todas as áreas da saúde. se liga aí. Então acompanha. Nós vamos deixar aqui com você, depois coloca as informações, certo? Com toda certeza. Eu vou pedir pro menino lá colocar para nós. É, Ele coloca lá. tá ótimo então. Pessoal, muito obrigado e acompanha aí. Até Fique a próxima. ligado, Se clique, inscrevam, né? Se clica inscreva no no canal joinha, que é de graça. e até mais. E Obrigado. até a próxima.